E se a Arca de Noé nunca esteve realmente perdida? E se, na verdade, ela esteve esse tempo todo bem debaixo dos nossos narizes, esperando para ser reexaminada? Por décadas, essa formação rochosa na Turquia foi descartada como uma mera curiosidade geológica. Mas e se eu te dissesse que novas análises científicas encontraram algo dentro dela, algo surpreendentemente consistente com a história bíblica? O que os cientistas estão descobrindo pode não reescrever a história ainda, mas está forçando todo mundo a dar uma segunda olhada. A verdade sobre a Arca de Noé pode ser mais complexa e fascinante do que imaginamos. A história é uma das mais famosas do mundo, registrada no livro de Gênesis. Diante de uma humanidade corrompida, uma entidade divina decide purificar o planeta com um dilúvio cataclísmico. Noé, um homem justo, recebe uma ordem monumental: construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal. As instruções eram bem específicas. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para as nossas medidas, isso dá algo em torno de 157 metros de comprimento, 26 de largura e quase 16 de altura, menos um navio de proporções colossais para a época. Após 40 dias e noites de chuva, as águas cobriram tudo. Quando o dilúvio finalmente baixou, a Bíblia diz que a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Por milênios, muitos viram essa história como uma alegoria, um mito. Afinal, onde estaria a prova física de uma embarcação tão antiga? A busca pela Arca de Noé se tornou uma espécie de santo graal da arqueologia bíblica, atraindo exploradores, aventureiros e crentes há séculos. A maioria procurou nos picos gelados do Monte Ararat, na Turquia, mas expedição após expedição voltava de mãos vazias. O mistério parecia destinado a nunca ser resolvido, até que, em 1959, um evento inesperado mudou o rumo dessa história. Em 1959, um capitão da Força Aérea Turca chamado Leon Durupi Nar sobrevoava o leste da Turquia numa missão de mapeamento para a OTAN. De repente, algo no chão chamou sua atenção. Era uma formação estranha, simétrica, com um formato inconfundível de um barco. E não era um barco qualquer. As fotos aéreas que ele tirou revelaram uma estrutura com um comprimento que mais tarde se confirmaria era impressionantemente próximo aos 300 côvados descritos no Gênesis. A descoberta, que hoje conhecemos como o sítio de Durupi Nar, fica a cerca de 30 quilômetros ao sul do pico do Monte Ararat, exatamente na região descrita na narrativa bíblica. A notícia correu o mundo, mas a empolgação inicial logo se transformou em controvérsia. Cientistas da época analisaram o local e o descartaram como sendo apenas uma formação geológica natural, uma dobra incomum no terreno. O mundo, em sua maioria, seguiu em frente, mas nem todo mundo. Nos anos 70 e 80, o explorador e arqueólogo amador Ron Wyatt dedicou sua vida a investigar o sítio. Usando equipamentos de radar de penetração no solo, que eram bem primitivos para a época, Wyatt alegou ter encontrado evidências de uma estrutura interna. Ele também encontrou pedras enormes, com furos nas proximidades, que ele identificou como pedras âncora,
usadas por navios antigos para estabilização. Apesar do entusiasmo de Wyatt, a comunidade científica permaneceu bastante cética. Suas alegações foram amplamente ignoradas, e suas descobertas consideradas pseudociência. O sítio de Durupi, Nar caiu de novo no esquecimento, sendo um mistério para poucos e uma curiosidade geológica para a maioria. Por décadas, parecia que a história terminaria ali, mas a ciência, assim como a história, está sempre evoluindo. O silêncio em torno do sítio de Durupi, Nar, foi quebrado em 2021. Uma nova iniciativa, um projeto de pesquisa colaborativo chamado NOAA's ArcScans, juntou cientistas de 3 universidades importantes: a Universidade Técnica de Istambul, a Universidade A.R. Brahim Sessen e a Universidade Andrews, dos Estados Unidos da América, com tecnologia de ponta. Eles voltaram ao local não para provar uma crença, mas para responder a uma pergunta científica. O que de fato é essa formação? O primeiro passo foi reconfirmar as dimensões. As medições modernas mostraram que a formação tem cerca de 164 metros de comprimento. A correspondência com os 157 metros da Arca Bíblica é interessante, embora seja importante notar que o valor exato do côvado é incerto e pode variar. Mas a forma era só o começo. A equipe usou o georradar de penetração no solo, uma tecnologia que permite ver o que está debaixo da terra. Os resultados foram intrigantes. Diferente de uma formação geológica aleatória, os scans 3D revelaram que parecem ser linhas paralelas e estruturas angulares sob a superfície. As imagens mostram padrões que sugerem uma estrutura feita pelo homem, algo que poderia ser interpretado como vigas e compartimentos. Mas a evidência mais forte ainda estava enterrada no solo. A equipe coletou dezenas de amostras de rocha e solo de dentro da formação para análise. Os resultados foram a verdadeira reviravolta. As amostras continham matéria orgânica e níveis anormalmente altos de carbono e potássio, algo que os pesquisadores afirmam ser consistente com a presença de madeira em decomposição. Além disso, os cientistas encontraram materiais argilosos e vestígios de vida marinha, como restos de moluscos, misturados ao solo dentro da formação. Isso sugere que, em algum momento do passado, o local esteve submerso. A pergunta final era: quando os cientistas dataram os materiais coletados entre 3.000 e 5.500 AC, código esse período, a idade calcolítica coincide com a linha do tempo que alguns estudiosos atribuem ao Grande Dilúvio. As evidências estavam se alinhando de uma forma que poucos poderiam prever. A forma de barco, as dimensões aproximadas, as anomalias detectadas por radar, os vestígios de material orgânico e vida marinha. E a datação, o que antes era ridicularizado como uma formação natural, agora tem um conjunto de evidências que sugerem algo muito mais complexo. Apesar do peso das novas evidências, o caso não está nem perto de ser encerrado. A ciência funciona com base no debate e a hipótese de Durupi. Nascer a Arca de Noé tem muitos céticos, com argumentos que precisam ser ouvidos. Por anos, a explicação dominante entre geólogos é que a formação, embora impressionante, é um fenômeno totalmente natural. Eles argumentam que se trata de uma estrutura geológica chamada sinclinal, uma dobra
na rocha que, com a erosão e deslizamentos, coincidentemente, assumiu o formato de um barco. Muitos apontam que a composição principal da formação é limonita, um tipo de minério de ferro, e não madeira. Outro ponto de forte contestação vem do Dr. Andrew Snelling, um geólogo que também é criacionista. Ele argumenta que o Monte Ararat, como o conhecemos hoje, é um vulcão que só se formou depois da linha do tempo, do dilúvio bíblico. Se a montanha vulcânica não existia na época, a arca não poderia ter pousado nela. Essa é uma objeção geológica significativa. Além disso, a própria ideia de um dilúvio global é um ponto de discórdia. Muitos cientistas interpretam as várias histórias de grandes inundações de culturas antigas não como a memória de um único evento global, mas como relatos de inundações regionais catastróficas. Os céticos argumentam que, embora as novas descobertas sejam interessantes, elas ainda não são conclusivas. Eles pedem mais pesquisas e o mais importante, a publicação desses resultados em revistas científicas revisadas por pares, que é o padrão ouro para a validação científica. Eles dizem que, até que se encontre uma peça inconfundível de madeira com marcas de ferramentas, a formação de Durupi-Nar permanece como uma anomalia fascinante, mas não uma prova definitiva. Então, onde isso nos deixa? De um lado, décadas de ceticismo científico baseado em observações geológicas. Do outro, uma nova onda de evidências tecnológicas que parecem desafiar as explicações antigas. As novas descobertas do projeto Noah's Ark Scans levantam novas questões para a teoria puramente geológica. A alegação de que a formação é apenas uma dobra de rocha e lama se torna mais difícil de explicar quando confrontada com os scans de GPR que mostram padrões geométricos. Formações naturais raramente criam geometrias tão complexas. A descoberta de matéria orgânica e níveis elevados de carbono dentro da estrutura é talvez o maior desafio para a teoria da formação natural. Se fosse apenas uma dobra geológica, por que o solo dentro da formação seria quimicamente diferente do solo ao redor dela? Por que conteria resíduos consistentes com madeira em decomposição? E, finalmente, a datação. O alinhamento da idade dos materiais encontrados com o período do dilúvio bíblico e outras grandes inundações históricas é uma coincidência que se torna cada vez mais difícil de ignorar. O que estamos testemunhando não é mais um simples debate entre fé e ciência, mas um debate dentro da própria ciência, impulsionado por novos dados. As descobertas recentes não provam, de forma conclusiva, que esta é a Arca de Noé. No entanto, elas fornecem um conjunto de evidências que são notavelmente consistentes com o relato bíblico. O comprimento, a localização, a sugestão de uma estrutura interna, os vestígios orgânicos e a datação correspondente. Quando todos esses pontos são conectados, eles pintam um quadro surpreendente. Chegamos a uma encruzilhada fascinante. As evidências apresentadas pela equipe internacional no sítio de Durupi-Nar são, sem dúvida, algumas das mais intrigantes e cientificamente fundamentadas já encontradas na busca pela Arca de Noé. Não estamos mais falando apenas de formas e coincidências, mas de dados geoquímicos e scans subterrâneos que apontam para uma possibilidade impressionante.
Ainda assim, a ciência exige provas extraordinárias para alegações extraordinárias, e a jornada para uma resposta final ainda não acabou. As escavações e análises vão continuar. E o debate certamente vai se intensificar. Agora, com esses novos dados em mãos, a pergunta é para você: estamos olhando para os restos da Arca de Noé, ou seria esta a mais incrível e elaborada coincidência da natureza? A linha entre mito e história nunca esteve tão tênue. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Obrigado por assistir e se gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!